Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao meu canal. Se vocês são novos por aqui, muito prazer, meu nome é Mari e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre as minhas metas de 2023. Então no último vídeo eu mostrei pra vocês esse planner aqui, que foi o planner que eu utilizei no ano passado, e eu passei por essa página aqui, que é a minha página de metas. Então eu coloquei essas metas no início do ano passado e eu não olhei pra elas depois do meio do ano, porque no meio do ano eu dei uma olhadinha, até porque tem aqui uns riscos do que eu já tinha conseguido fazer e o que eu não tinha, mas enfim, hoje nós vamos dar uma olhada com mais calma e vamos também avaliar se a gente conseguiu fazer o que eu queria fazer. Então deixa eu chegar um pouquinho mais perto para vocês conseguirem ver melhor. Vamos começar com essas metas globais aqui, e aí nas páginas seguintes eu mostro um pouquinho mais em detalhes do que eu queria dizer com cada meta que eu tinha colocado. Então vamos lá. Eu tinha metas de saúde, as minhas metas de saúde eram fazer exercício 2 vezes por semana, usar hidratante na minha pele, ter uma rotina de cuidado com a pele, melhorar minha alimentação, ter um cuidado um pouco mais detalhado com os meus dentes e também seguir o cronograma capilar. Em termos de educação, eu queria ler, eu queria treinar o francês, eu queria estudar Python e eu queria estudar a mecânica dos sólidos. Em termos de relacionamento, eu queria sair mais com os meus amigos, criar metas em conjunto com o meu namorado e sair mais. Em termos de trabalho, eu queria aumentar a qualidade, eu queria chegar mais cedo, eu queria postar 2 vídeos no YouTube e 2 vezes por semana no Instagram. Em termos de casa, eu queria ter uma rotina de limpeza da casa, planejar as refeições. E eu queria adotar 2 gatos, não necessariamente em 2023, mas em algum momento. Em termos de outros, eu queria treinar a direção, isso é, eu queria dirigir mais esse ano, porque eu geralmente vou pra lá e pra cá de moto. Mas eu não dirijo o carro porque eu não tenho carro. Quem tem carro é meu namorado. Então, de vez em quando, eu dirijo o carro dele, mas eu queria dirigir mais pra treinar mais. E eu também queria aprender a dançar. Então, agora a gente vai entrar na parte de saúde. Vamos ver aqui as minhas metas mais em detalhes. Em termos de saúde, queria fazer exercício 2 vezes por semana. Queria fazer natação, musculação ou dança, ou uma combinação deles. Então deixa eu comentar um pouquinho sobre isso. Tiveram 2 meses que eu me saí muito bem nesse objetivo, né? Que eu estava fazendo exercício 5 vezes por semana. 2 vezes por semana eu estava fazendo natação, 3 vezes por semana eu estava fazendo musculação. Isso é importante porque eu tenho um problema no joelho, eu já fiz cirurgia no joelho porque eu jogava futebol antigamente, acabei me machucando durante um dos jogos, e aí tive que fazer cirurgia e tal, então eu tenho um problema no joelho que eu preciso tratar através de musculação e fisioterapia. Então uma coisa que foi boa esse ano é que eu fui atrás da fisioterapia, eu fiz uma avaliação mais cuidadosa do meu joelho, que às vezes eu sinto dor e tal, e eu consegui trabalhar bem na parte de musculação e natação durante 2 meses. E depois disso foi um pouco aleatório. Tinham meses que eu conseguia fazer exercício, tinham meses que eu tava viajando muito, e aí eu não conseguia me exercitar, ou pelo menos eu usava isso como desculpa para não me exercitar, porque se eu viajasse metade do mês, não valia a pena pagar a academia por um mês inteiro. Esse era o meu pensamento. Esse ano eu tô pensando diferente. Não vou usar mais isso como desculpa, eu vou pagar e eu vou continuar pagando mesmo se eu não for metade do mês, porque eu preciso fazer exercício. Dança, nem comecei. Eu gostaria muito de saber dançar, eu não sei dançar. E eu quero ter aulas de dança, mas eu nunca procurei direito sobre isso e nunca iniciei a aula de dança. Então esse é um objetivo que provavelmente eu vou ter que tentar fazer esse ano também, porque ano passado eu não fiz. Eu me matriculei numa academia que tem aqui perto, que eu descobri que eu gostei. Ela é um pouquinho quente no verão, mas no inverno é bem tranquilo de ir. Só que eu tenho que criar uma rotina boa para ir de fato, né? Porque alguns meses eu conseguia ir, outros meses eu não ia. Então, essa meta de fazer exercício 2 vezes por semana, eu diria que eu não completei, mas foi bem melhor do que no ano anterior, que eu tava sedentária pra caramba, eu não ia pra academia, não fazia nada. Então, houve uma melhora significativa do ano passado. E eu espero esse ano melhorar ainda mais. Então, não quero que seja uma cobrança enorme, mas eu quero que eu melhore um pouquinho mais, eu vá mais à praia, por exemplo, faça exercício na praia, ande mais, faça mais musculação, faça natação, enfim. Vamos ver como é que vai ser.
E também coloquei a meta de fazer exercício de fisioterapia no joelho. Então eu fiz, acho que 30 sessões de fisioterapia ano passado, foram 2 meses e meio. Melhorou bastante a situação do meu joelho, devo dizer. E eu também aprendi alguns exercícios que eu posso fazer em casa. Então eu comprei um tapete de yoga, eu comprei também peso para eu colocar no meu pé. E eu comprei um elástico para fazer exercício de resistência, o que é ótimo porque agora eu consigo fazer tudo isso em casa. Então não preciso ir para fisioterapia para fazer isso, até porque eu teria que pagar as sessões. Então, isso foi um avanço também. E esse ano eu só quero deixar isso mais certo na minha rotina, né? Pra eu fazer isso todo dia. Também tinha aquela meta de passar hidratante. Quase nunca passei. Acho que eu passei uma semana e depois nunca mais. Porque o hidratante me incomoda, sabe? Ele fica meio grudento na pele. Eu não gosto muito da sensação. Mas a minha pele é muito seca, principalmente na parte do joelho e do cotovelo. Então seria bom pra mim, pra colocar isso aqui. Skincare. Teve um momento do ano que eu utilizei bastante, fiz bastante, cuidei bastante da minha pele. E depois eu parei. Então, novamente, eu tenho que trabalhar mais no hábito do que tentar fazer todo dia durante um mês e depois no mês seguinte não fazer. Em termos de dentes, foi um grande avanço. Eu fui ao dentista muitas vezes esse ano. Eu, inclusive, tirei o meu siso esse ano. Então, eu tinha tirado 2 sisos em 2021. E esse ano eu tirei mais 2. Eu demorei 2 anos para tirar o resto, porque eu fiquei com preguiça de voltar no dentista. E depois que eu fui no dentista, eu tive uma limpeza dental no início do ano e também no meio do ano, porque eu tinha tirado o siso, então fica mais complicado de limpar e tal. Então eu tratei muito bem os meus dentes esse ano. Inclusive eu fiz um clareamento dental. Então nesse sentido eu acho que eu melhorei muito. E aí ficou só a parte do fio dental, que eu não gosto muito de fio dental e eu sei que muitas pessoas não gostam também, que eu preciso utilizar com mais frequência, principalmente porque eu tenho uma barrinha de metal que fica atrás dos meus dentes, que é a contenção, né, que eu usei aparelho por muito tempo e aí essa contenção tá lá até hoje. Eu penso em tirar ela, mas eu acho que eu vou esperar mais 1 ou 2 anos, porque como eu tirei o siso, teve uma pequena movimentação dos dentes, então para deixar tudo certinho eu vou esperar um pouquinho e aí depois eu vou tirar, porque dificulta muito a limpeza dos dentes inferiores e aí eu tenho que ficar passando o fio dental, etc. Em termos de alimentação, foi péssimo esse ano, devo dizer. Eu não comi muitas verduras, muitas frutas, eu comi muito fora, então eu pedia comida, eu ia para restaurante e era sempre bobagem. Nunca uma coisa assim de alta qualidade, era sempre pizza, hambúrguer. Então nesse sentido eu falhei muito mesmo e esse ano eu quero ser bem melhor nisso do que ano passado. Agora vamos para outras metas. Educação. Então, ler mais livros. 1 livro a cada 3 meses. Eu tinha meta de 4 livros, sendo 2 livros em francês. Eu li 2 livros ano passado. Então, eu não bati a meta e os 2 livros, acho que um deles foi em francês e um deles foi em português. Então, metade. Eu fiz metade do que eu queria. Treinar o francês. Não treinei também. Então, essa foi uma meta que eu realmente não consegui. Estudar Python. Estudei bem pouco Python, então também diria que eu não consegui essa meta. E estudar mecânica dos sólidos eu também não estudei. Então, em termos de educação, falhei muito esse ano. Então, para 2024 eu quero focar um pouquinho mais nisso, só que eu também me sinto cansada, sabe? Tem muitas coisas que eu quero fazer e acaba que educação é uma coisa que demanda muito tempo e bastante esforço. E como eu tô tendo muito pouco tempo para fazer as coisas que eu quero fazer, às vezes eu deixo isso de lado, mas esse ano eu quero focar nisso também. Em termos de trabalho, nossa, eu aumentei muito a qualidade do meu trabalho, de verdade. Eu acho que eu evolui muito em termos de trabalho, o meu trabalho normal, né? Eu trabalho como engenheira. Eu aprendi muita coisa esse ano. Eu viajei muito, eu acho que eu fiz 15 viagens a trabalho esse ano, acompanhando todo tipo de coisa. Então isso foi muito enriquecedor pra mim. Eu aprendi muito e eu também melhorei muito a minha qualidade no trabalho, porque eu comecei a ser um pouco mais cuidadosa com as coisas que eu fazia. E além disso, o planner me ajudou muito. Teve uma época que eu fiquei bem desmotivada em termos de trabalho, porque quando eu entrei no meu trabalho, né, eu tinha uma função bem específica. Eu estava trabalhando em um único projeto e eu sabia exatamente o que eu precisava fazer. Eu tinha metas bem definidas. E aí, quando esse projeto acabou, eu fiquei um pouco perdida. Eu não sabia bem o que eu tinha que fazer e eu também não sabia quais seriam os próximos passos.
E aí, com o meu planner, eu consegui definir algumas metas para mim mesma, eu conseguia organizar os meus pensamentos, então isso de fato me ajudou muito e é por isso que eu não me vejo mais sem um planner de trabalho. Eu acho ele extremamente fundamental para eu fazer um trabalho bem feito e para eu me organizar. Então, nisso, eu acho que eu fui muito bem. Eu, com certeza, alcancei os meus objetivos de 2023 e até ultrapassei em termos de trabalho. Tanto é que eu fui até reconhecida aqui agora no final do ano, né? Por ter feito um trabalho bom. Em termos de chegar mais cedo, eu chegava mais cedo sim, eu chegava sempre em torno de 7 horas da manhã, mas pro final do ano eu comecei a chegar um pouquinho mais tarde, mas isso não foi um problema, então eu também acho que eu consegui fazer essa meta tranquilamente. Em termos de redes sociais, postar 2 vídeos. Não foram todos os meses que eu postei 2 vídeos por semana, mas eu acho que eu fui muito bem nesse quesito, então eu vou considerar que eu cumpri essa meta. E postar 2 vezes no Insta. Acho que foi no meio do ano que eu tive um período que eu fiquei um tempo sem postar, mas depois desse período eu comecei a postar muito no Instagram. Às vezes eu postava todo dia. Inclusive, se você não me segue lá no Instagram, é o @estudios.bria. E eu tô postando bastante agora, também postei bastante no final do ano. E eu acho que o fato de ter um planner dedicado só para redes sociais me ajudou bastante. Então, também cumpri essa meta. Em termos de casa, rotina de limpeza não existe, então a gente não tem uma rotina de limpeza aqui em casa. Isso é uma coisa que a gente precisa trabalhar, porque somos 3 aqui e a casa fica uma bagunça quando ninguém arruma. Então isso é uma coisa que a gente tem que desenvolver, é o hábito de marcar um dia pra gente limpar a casa. O problema é que nem sempre todo mundo tá em casa pra todo mundo arrumar as coisas. Só que esse ano o que eu tô pensando em fazer se você não vai estar em casa, então você arruma o seu espaço dedicado no dia anterior, ou no dia que você conseguir. Enfim. Outros objetivos, treinar a direção. Então, treinar com meu namorado, né, pelo menos uma vez por semana. Eu não fiz isso, obviamente, mas eu treinei bastante até. Então, eu já dirigi algumas vezes de carro, voltando de lugares, por exemplo, mais de 15 km por dia. E isso foi muito bom. Eu consegui treinar, eu tô um pouco mais confiante na minha direção de carro, porque eu só ando de moto, né? Então eu acho que essa meta foi cumprida. Eu consegui melhorar a minha direção e é isso que eu vou considerar que foi importante. Agora, aprender a dançar. Isso, 0. Fiz 0 disso no ano passado, realmente não me dediquei a esse objetivo nem um pouco. E pode ser que seja um objetivo pro ano que vem, para esse ano, no caso, né, 2024, porque eu quero fazer exercício e uma forma muito boa de se exercitar é com vídeo de dança, porque você aprende a dançar, você melhora a sua coordenação motora, você se diverte e você faz um exercício de corpo inteiro. E dá pra fazer todo mundo junto dentro de casa. Então acho que eu vou tentar fazer isso para esse ano. Então esses foram todos os objetivos e as metas do ano passado, e se eu cumpri ou não cumpri elas. Então, como vocês podem ver, é muito legal fazer esse exercício de ver o quanto você conseguiu cumprir e quanto você não conseguiu cumprir também, para saber o que você precisa fazer no ano seguinte. Então, eu acho que eu ainda não coloquei as minhas metas de 2024, não pensei muito bem nelas. Eu vou pensar nelas e eu vou compartilhar com vocês, possivelmente ainda nesse mês. Enfim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Compartilhem aqui embaixo comigo se vocês alcançaram suas metas do ano passado ou não. E aí a gente pode conversar um pouquinho sobre como a gente pode melhorar para esse ano, né? Enfim, não se esqueçam de deixar o like nesse vídeo também e se inscrever no canal. Eu espero que vocês tenham um ótimo dia e eu vejo vocês no próximo vídeo. Beijão!